Boa noite, Shalom sobre as vossas vidas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Bendito seja Ele para sempre. Mais uma vez, chegando no seu lar por intermédio desta mesa virtual, desejamos que a paz que excede todo entendimento esteja entrando, penetrando, se aprofundando na tua vida e na tua família. Estamos vivendo um tempo preciosíssimo, porque em meio a uma pandemia global, em meio a uma crise global, o Eterno tem nos proporcionado a oportunidade de frearmos a nossa caminhada para fazermos um reparo na nossa rota. E esse reparo se dá por intermédio de arrependimento. Nós temos tido a oportunidade preciosa de darmos uma resposta para os céus nesse tempo de pandemia. E a única resposta que os céus esperam é: perdoa, ó Deus, os meus pecados. Perdoa, Deus, as minhas iniquidades, as transgressões com que tenho cometido contra ti. Nesses dias nós temos mergulhado na carta de Filipenses. 3 meses estudando essa carta e ainda não consegui sair do capítulo de número 3. E o Eterno ele tem falado de uma forma muito profunda aos nossos corações, até porque essa carta ela é muito oportuna para este tempo. E nós temos sido muito repetitivo naquilo que nós temos falado, a nossa fala tem sido repetitiva. Por quê? Porque nós entendemos que é necessário que haja essa repetição para que haja um aprofundar das verdades que o Eterno tem trazido às nossas vidas nesses dias. E Paulo ele vai falar em Filipenses capítulo 3, lá no verso 1: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então Paulo ele é repetitivo e nós vamos observar isso nas cartas, nas epístolas que ele escreveu. E nós vamos estar meditando dentro de um texto deste pequeno livro, desta carta. Mas eu gostaria de orar e queria convidar você aí no seu lar a concordar com esta oração. Abrir o teu coração para que a presença do Eterno, por intermédio da sua palavra, ela possa te banhar por dentro. Papai, nós glorificamos o teu santo e poderoso nome. Não há ninguém como tu, poderoso como tu. Ó santo, 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 tu és adorado, tu és exaltado, tu és bendito para todo sempre. E a minha oração, Senhor Deus, é que pela tua grandíssima misericórdia tu possas, por intermédio desta mesa virtual, aprofundar nos nossos corações verdades que iluminarão a nossa vida. Que os olhos do nosso entendimento possam ser iluminados. Nós entendemos, ó Pai, que nós não precisamos enfrentar as obscuridades da vida sem revelação, sem luz. Porque o Senhor tem nos dado luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos. E a tua palavra tem sido escrita nos nossos corações para que possamos não apenas falar acerca dela, mas incorporá-la e manifestá-la ao mundo nas nossas atitudes e ações. Deus, em nome de Cristo, nós também oramos para que o Senhor conduza as nossas vidas a viver um techuvá. Conduza as nossas vidas a viver metanoia, a viver arrependimento neste tempo.
Eu creio que o Senhor tem proporcionado para toda a igreja no globo terrestre a mesma oportunidade de alinhamento, de ajustamento, aonde Cristo está sendo formado, e do mesmo jeito que ele tem sido formado, ele está sendo arrancado para fora por intermédio das nossas vidas. E nós aprendemos isso com Paulo, e nós te louvamos por isso, no nome de Cristo. Glória a Deus, queridos. Eu gostaria de ler um texto da Escritura com você. Eu quero que você compreenda que nós temos vivido níveis de guerras, de batalhas. E como diz Paulo aos Coríntios, a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne, é contra as potestades, os principados. E diante das circunstâncias que nós temos vivido nesses últimos dias, nós temos conseguido, pela misericórdia do Senhor, captar ou fazer a leitura de como esses principados que têm agido nas nações têm trabalhado. Talvez você pense que os principados, eles trabalham com violência, eles trabalham trazendo destruição de uma forma veloz e rápida, de uma forma estrondosa e assombrosa. Mas quando nós começamos a observar o modo como as trevas estão operando, nós temos descoberto, por intermédio daquilo que o Eterno deixou escrito, que os principados, eles agem de uma forma diplomata. Eles têm trazido princípios que têm sido estabelecidos até mesmo no coração da Igreja do Cristo. Eles têm trabalhado para implantar princípios anticristo, mensagens anticristo no coração daqueles também que estão seguindo a Cristo. Mas eles têm implantado isso na sociedade de modo geral, de forma sutil, de forma educada. Parece que é algo maravilhoso as soluções que têm sido apresentadas por intermédio dessas influências principescas, que têm por um único propósito e objetivo: fazer com que o homem não tire Deus da sua vida, não arranque Deus da sua vida, mas coloque Deus em último lugar. A mesma estratégia usada lá no Éden é essa estratégia que tem sido usada nos nossos dias. Então nós precisamos estar atentos e buscar em Deus discernimento, e buscar em Deus revelação, para que nós não sejamos apanhados, para que nós não sejamos enganados, mas para que nós possamos em Cristo Jesus viver aquilo que está escrito: os meus filhos não ficarão enganados nem confundidos. Então a palavra do Eterno, por intermédio do nosso amado apóstolo Paulo, um homem que nos inspira muito, um homem que nos convida a ser imitador dele, como ele de Cristo é. O interessante é que ele vai escrever aqui no capítulo 1 de Filipenses. Eu quero ler somente um versículo para que possa dar base a tudo aquilo que o Espírito tem colocado nos nossos corações nesses dias. Não tem sido fácil, lágrimas têm sido derramadas, gemidos têm sido expressados, algumas vezes agonia, angústia, tristeza, mas com tudo isso nós não perdemos a nossa esperança, nós não perdemos a nossa alegria, nós não perdemos a nossa fé. Nós continuamos crendo que o nosso Redentor vive e Ele se levantará. Ele se levantará em favor das nossas vidas. Glória a Deus. O versículo de número 12 vai nos dizer assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos sido repetitivos, sim, porque nós precisamos entender, primeiro, o cenário, como esta carta ela foi escrita. Paulo, em uma prisão romana,
ele em um isolamento social contra a sua vontade, ele é inspirado por Deus a escrever para os irmãos de Filipos, com o propósito de encorajá-los, com o propósito de animá-los. Essa é uma carta que trata da saúde mental, da saúde emocional daquela igreja. Essa é uma carta que traz esperança através da renúncia. É isso que Paulo vai ensinar por intermédio daquilo que ele tem falado, daquilo que ele escreveu, daquilo que a sua vida expressa naqueles dias de prisão. Eu falei já outrora acerca de como a igreja de Filipos nasceu, uma igreja que nasceu em um isolamento social. Paulo estava aprisionado ali em Filipos, juntamente com seu companheiro Silas, e as escrituras vão nos revelar em Atos, capítulo de número 16, que eles foram apreendidos por conta de terem libertado uma jovem que era usada por um espírito de adivinhação, e essa jovem era uma escrava, e ela, por conta do dom maligno que estava sobre a sua vida, ela trazia lucro para o seu senhor. Mas Paulo ordena que aquele espírito de engano solte a vida desta jovem, e ela é liberta, e como consequência eles são apreendidos. E eles são expostos em praça pública a um martírio. Eles são torturados, eles apanham ali naquela praça e são conduzidos à prisão. E na prisão, por volta de meia-noite, as escrituras vão dizer que Paulo e Silas, eles decidiram orar e adorar ao Eterno. O interessante é que quando Paulo ele é entregue nas mãos do carcereiro, a ordem foi: coloca ele na prisão interior. A prisão interior era um lugar de segurança naquela época máximo. Era um lugar mais escondido, mais oculto, um lugar de difícil acesso até mesmo para aqueles que levavam os presos para aquele local, para aquelas celas. E Paulo está lá nesse lugar, totalmente isolado, mas ele decide orar e cantar. E quando ele ora e quando ele canta, ele não ora para que o seu problema seja resolvido. O seu clamor não era um clamor de desespero, dizendo: me tira desta prisão. Não, porque se o clamor de Paulo fosse para que Deus o tirasse daquela prisão, quando houve aquele terremoto e as celas se abriram e as correntes caíram, Paulo teria dado no pé juntamente com Silas. Paulo teria dado linha, dado corda. Paulo teria caído fora. Mas não, ele continua lá. Ele continua lá porque ele entendia que havia um propósito para aquela situação. E nós observamos ele falando aqui, 12 anos depois, em uma outra prisão, em uma outra cadeia, dizendo: olha, a minha prisão, o que me aconteceu, o que ocorre com a minha vida é para maior proveito do Evangelho. Isso nos serve de inspiração. Porque Deus tem nos parado? Porque muitos de nós estamos trancafiados? Porque muitos de nós não estamos saindo para pregar em conferências, para pregar em um lugar, para ministrar em outro lugar? Porque muitos de nós não estamos indo ao templo cultuar? Por quê? Existe um propósito e é isso que nós precisamos descobrir em Deus. E esse propósito é que Cristo, de fato, ele vem a ser revelado nas nossas vidas. Então Paulo, ele naquela madrugada inaugura a comunidade de Filipos. Isso é muito profundo. Isso fala muito forte ao meu coração, porque os primeiros membros daquela congregação foi um carcereiro suicida, a ponto de tirar sua vida. E aqueles presos que estavam ali e testemunharam o mover, o poder, a glória de Deus
e as palavras liberadas por Paulo e as orações e as canções cantadas naquela madrugada. Isso é muito profundo, irmãos. Então nós precisamos entender que talvez o problema que você enfrenta hoje, talvez o problema que eu estou enfrentando hoje, eu não deva estar orando para que esse problema seja sanado. Eu não devo estar orando para que esse problema seja solucionado. Mas eu devo estar orando para que o Eterno revele por que este problema está na minha vida. Porque o Senhor permitiu que esse problema, que essa circunstância, que essa situação se achegasse até mim. É isso que nós precisamos parar neste tempo, que nós precisamos parar nesses dias, para entender e compreender. Então, voltando para o texto, 12 anos depois, Paulo escreve para esses irmãos, por coincidência ou por ironia do Eterno, ele está novamente em uma prisão. E ele fala a respeito do proveito que aquela prisão estava trazendo para o Evangelho. E eu gostaria de deixar uma pergunta no ar nessa noite. O que você tem enfrentado, as dificuldades que você tem vivenciado, as lágrimas que você tem derramado, os gemidos que você tem expressado, a angústia que muitas vezes tem tomado o teu coração. Qual é o proveito que isso tem trazido para o Evangelho? Qual é o proveito que isso tem trazido para expressarmos Cristo e manifestarmos o seu reino? Qual é o proveito? Qual é o proveito? Se o teu sofrimento, se as dores que você tem enfrentado, se as lágrimas que você tem derramado, se os gemidos que você tem expressado não tem trazido proveito para o Evangelho, isso tudo que você está enfrentando é em vão. Mas se o que você está enfrentando no meio desse caos, no meio desse vendaval, no meio desses medos que tem sobrevindo sobre o teu coração, Cristo tem sido manifestado, Cristo tem sido revelado, o nome do Eterno tem sido glorificado, então se alegre. Você pode até se entristecer, você pode até se abater, mas você não será vencido. Essa tristeza não poderá roubar a alegria que Yeshua colocou no teu coração. Você pode até algumas vezes se jogar no chão desesperado, angustiado, mas isso vai passar, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Ao amanhecer a alegria virá. Nós precisamos olhar para aquilo que o Eterno fala por intermédio das suas palavras. E eu fico apaixonado pela biografia de Paulo, pela vida de Paulo, porque quando eu olho para este homem me inspira a continuar olhando para Cristo e buscando uma condição onde Cristo seja formado na minha vida. E como disse ele, eu faço das suas palavras as minhas palavras. Embora eu não alcancei, embora eu não julgo ter alcançado, embora eu ainda estou distante daquilo que o Eterno tem para a minha vida ou deseja para a minha vida, eu não desisto, eu não desistirei, eu continuarei prosseguindo para o alvo. Ainda que muitas vezes nesse caminhar eu venha tropeçar, eu venha cair, eu venha me machucar, mas a palavra do Eterno diz: 7 vezes o justo cairá e de todas se levantará. Então, queridos, em nome de Cristo, tudo que tem acontecido é para proveito do Evangelho. É para que Cristo seja glorificado. Que Deus possa ministrar o teu coração nessa noite. Que a presença do seu Espírito possa ser intensa na tua vida. Que a glória dele possa nascer sobre ti e você possa despertar desse sono e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados por Deus.
Entenda isso e viva isso para a glória do nosso Deus. Pai amado, nós te exaltamos. Pai amado, nós te bendizemos e oramos para que haja entendimento, para que haja luz na nossa mente e essa luz traga revelação do porquê nós temos enfrentado diversidades, do porquê nós temos passado por situações dolorosas. E ainda que nós venhamos a continuar enfrentando e passando, a nossa alegria não será sucumbida por nenhum sentimento de tristeza momentâneo. A nossa coragem ou a nossa vontade de continuar caminhando não será vencida por nenhuma circunstância. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa, na noite deste dia, derramar graça, graça e força. Encoraja os teus filhos, assim como Paulo naquela prisão escreveu encorajando os irmãos, dizendo: não se entristeça por eu estar preso, alegre-se porque isso é para maior proveito do Evangelho. Que eles possam também nesta noite compreender que tudo que eles estão enfrentando, que nós temos vivenciado, é para que Cristo continue sendo glorificado. Eu posso até ser humilhado, mas em todas as coisas Cristo será glorificado. Você pode até ser humilhado, mas em todas as coisas Cristo será glorificado. Que o amor de Deus, que a graça de Yeshua, que as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. E muito obrigado por estar conosco. Que o Eterno continue te abençoando e continue orando pelas nossas vidas, um orando pela vida do outro, para a glória de Deus.